Início da Bíblia, depois de Deuteronômio, você vai pegar Juízes, depois de Juízes, você encontra Ruth. Vai lá, 5 primeiros. Abre aí. Esses livros pequenos assim, às vezes é difícil de achar, né? A gente vai fazer um estudo aqui no livro de Joel, a irmã falou, só para descobrir que tem Joel na Bíblia agora. Tanto tempo sem ler. Quem aqui está orando nos horários combinados, queridos? Se você não tem nenhum horário de oração, por favor, após terminar, você naquele quadro ali, está cheio de informação, dá uma lida lá. Tem uma folha azul ali, ó, 2 folhas azuis ali seguidas, para você escolher 15 minutos, 30 minutos, que você pode orar todo dia. A igreja está precisando de ter mais pessoas para formar um ciclo de oração 24 horas. Você pode orar na sua casa, no trabalho, no serviço, na escola, na faculdade, onde você estiver indo. Você vai escolher no mínimo 15 minutos e entrar nesse ciclo de oração de 24 horas. Você pode ir, procura a Ramayane, dá um sinal assim, Ramayane. Isso que ela vai estar preenchendo ali. Livro de Ruth, deixa aberto aí, capítulo 1. E nós vamos estar comentando um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz e tem transformado a nossa vida. Livro de Ruth, capítulo 1, todos acharam, né? Eu gostaria que você acompanhasse, é uma história extraordinária e ela tem muito que nos ensinar, esse livro de Ruth, muito que nos ensinar. Ruth, capítulo 1, vou começar a ler, vai dizer assim, olha: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais também tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Mas morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de bondade, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos dê de maridos? Tornais, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido, e ainda que tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Estende a mão para cá, para o altar. Fala assim comigo: meu Deus, a tua palavra é eterna. Estou aqui para ouvir a tua voz. Fale comigo aquilo que eu preciso ouvir. Fale comigo. Eu quero ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Estamos diante de uma história de Ruth. E eu agradeço a irmã Cida, que leu esse livro aqui, porque foi depois dela ter lido que despertou no meu coração a vontade de estudar todo o livro com a igreja. E nós vamos aprender. Quem aqui já leu o livro de Ruth? Todo? Já leu todo o livro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Quem aqui entendeu o contexto do livro de Ruth? Vocês que leram, você entendeu? Está vendo? 6 leu, 3 entendeu. É por isso que existe igreja, querido. Você que acha que pode servir a Deus sozinho, você que ouve alguém falar que não precisa de Deus, é um grande erro, ou não precisa de igreja. Igreja é lugar de comunhão, de adoração, de aprendizagem, lugar de louvar. Pega, fala a verdade, irmão, na sua casa, você vai prestar um louvor tão poderoso como esse que foi cantado aqui, esse último, esse hino que foi cantado aqui. É louvar o Deus Todo-Poderoso? Exaltai o Deus Todo-Poderoso, seu nome é Jesus? Exaltai o nome do Todo-Poderoso. Exaltai o nome do nome de Jesus. Forte demais, não é, Fernando? É forte. Poderoso. Na sua casa você vai fazer isso? Se não tivesse igreja, eu uma hora dessa estaria dormindo. Nós passamos aqui de manhã, fomos no aniversário, estava cansado. Igreja é lugar de você sacrificar em corpo vivo a Deus, dizendo: Pai, eu quero ir para a tua casa hoje, e o resto deixa para depois. Eu quero te adorar, eu quero ouvir a tua palavra. E no mundo espiritual acontecem coisas fantásticas em prol da tua vida. Amém. Quem está em casa, irmão, quem fica em casa perto. Então, dentro da igreja a gente tem essa comunhão de orar, de ver os irmãos e de aprender da palavra, porque o Senhor separou pessoas para isso. Queridos, esse livro de Ruth, a gente tem que ter muito cuidado. Eu peço ao Senhor a direção, porque é um livro riquíssimo, cheio de tesouros para a nossa vida, cheio de tesouros. Fala de uma mulher por nome Noemi, fala de uma mulher por nome Ruth, fala de uma mulher por nome Orfa, fala de um homem Elimeleque, fala de 2 filhos, Malom e Quilion. Eu sempre tenho dificuldade de separar eles, irmãos, mas nós vamos acompanhando para você decorar aqui. Início do texto. Existia na terra de Belém. Belém significa a cidade do pão. Decora isso aí. Belém é a cidade do pão. Belém significa a cidade do pão. Bem engraçado, me veio à mente aqui agora. Jesus nasceu em Belém. Jesus não nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Belém. Cidade pequenininha, queridos. E lá no Evangelho de João ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha que fantástico, né? Interessante isso. Belém é a cidade do pão. Jesus nasceu em Belém. Depois vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão, um alimento fundamental no sentido espiritual. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sem mim, sem a minha vida, sem a minha presença na tua vida, você não vive aquilo que deveria viver. Alimenta de mim, você vai ter força, saciar, vai ter gosto. Nada melhor depois que você está cansado, depois de um dia de trabalho, uma boa refeição, correto? Nada melhor depois também de um dia de tristeza, de desânimo e de angústia e de medo, você receber uma palavra de encorajamento. Encorajamento. Muito obrigado, Vera, pela sua participação. Daquele que pode todas as coisas. Amém, igreja? Então, existia um homem na cidade de Belém. O nome dele era Elimeleque. Ele tinha uma mulher. O nome dela era Noemi. Qual que é o nome do homem? Elimeleque. O nome da sua esposa? Noemi. Elimeleque significa Deus é o meu rei.
Elimeleque significa Deus é o meu rei. Esse homem Elimeleque, casado com Noemi, eles tinham 2 filhos. Um chamava Quilion e o outro chamava Malom. Eu não sei como é que a pessoa pode colocar o nome do filho dele com esse tipo, irmão. Além de ser feio o nome, é terrível o significado. É uma pessoa que conhece Deus, mas está afastada de Deus. Malom significa doente. Quilion significa quase morrendo. Olha para você ver, irmãos. Um está doente, o outro está quase morrendo. A pessoa sem Deus faz coisa que parece que é o diabo. Malom doente, Quilion quase morrendo. Elimeleque, Deus é o meu rei. Noemi significa agradável. Então o nome do pai e da mãe são nomes fortes. Qual que é o significado do nome Elimeleque? Deus é meu rei. Qual que é o nome de Noemi, o significado? Os pais tinham noção de onde eles vieram, mas parece que eles já começaram mal em relação aos filhos. Quem sabe a mãe escolheu o nome de um, o pai do outro. Essa família, Elimeleque, casado com Noemi, com o filho Malom, com outro Quilion, foi para a terra de Moabe. Eles estavam na terra onde? Eles estavam onde? Belém. Eu vou ficar repetindo, porque se a gente não aprender isso, você não consegue. É por isso que às vezes você lê o texto, o livro, e não conseguiu usufruir das coisas. A gente tem que aprender isso. E às vezes a gente confunde os nomes. Eu quero que você aprenda a história, para quando você se ouvir o nome, venha à sua mente. Não, isso aí eu conheço. Elimeleque, casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion, moravam em Belém. Belém significa a terra, a cidade do pão. Os 2 saíram da terra do pão com seus 2 filhos, a família inteira, e eles foram para as terras de Moabe. Agora, a terra de Belém era a terra do pão, só que a Bíblia fala aqui no capítulo 1, que havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra, numa época onde os juízes governavam a terra. Eu quero que você acompanhe comigo a Bíblia. Talvez eu não vou nem conseguir explicar até o versículo 17, porque eu quero que isso fique bem explicado na sua mente e pegar o contexto que está escrito aqui, irmão. Só do versículo 1 até o versículo 4, que é muita coisa aqui. Eles habitavam em Belém. Belém era a terra do pão, mas havia fome. Acompanha comigo o raciocínio. Preste atenção que agora eu quero que você entre no texto aqui comigo. Elimeleque, casado com Noemi, Quilion, Malom, habitava em Belém, que significa a terra do pão. Agora tinha fome na terra. Terra do pão, e eles com fome. Tinha fome numa época onde os juízes governavam a terra. Antes do livro de Ruth, qual que é o livro que tem? É o livro de Juízes, antes do livro de Ruth. E no tempo de Juízes, irmão, era um tempo onde o povo desobedecia as coisas de Deus. Vira um pouquinho a página do seu livro aí de Ruth e vai na última página de Juízes. Olha lá no versículo 25, para você entender a história. Versículo 25, o último versículo do livro de Juízes. Alguém lê em voz alta. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Na época dos juízes não tinha rei, tinha juízes. Quem que eram juízes? Eram homens que Deus levantava para ajudar o povo. Qual que é o nome de um grande juiz? Sansão, Samuel, Jefté. Eram homens que Deus levantava e falava: vai lá e levanta um exército e mata o pessoal que está destruindo vocês, porque eu quero abençoar. E aí o povo vivia, eram juízes desse tipo, não eram reis. Os juízes eram homens de Deus, mas a maioria das vezes, irmãos, eles obedeciam aquela palavra e depois viviam de qualquer maneira. Vocês lembram de Sansão? Era forte, mas não podia ver uma prostituta que o negócio ficava doido. É ou não é?
Jefté, Deus mandava, vai lá e mata. Jefté falava assim, eu até vou, mas se eu vencer, eu vou sacrificar a primeira pessoa que eu vejo. Então os juízes eram homens que obedeciam a Deus, mas eles não tinham intimidade com o Senhor. Eles não sabiam de fato que Deus era Deus nele, e antes deles fazerem alguma coisa, Deus já tinha feito para eles. Eles não tinham esse conhecimento. Então eles realizavam uma coisa boa, mas depois levavam o povo ao pecado. Era uma época onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E eu preciso chamar a sua atenção pelo seguinte: nós erramos, sim, nós não somos santos, mas o cristão, ele não deve fazer o que parecer bem aos seus olhos. Nós não somos governados pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso instinto. Nós somos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Numa época onde os homens faziam o que parecia bem aos olhos, eles faziam o que era mal. E toda cidade, civilização, toda nação onde o povo esquece de Deus, desgraça vem sobre aquele povo. Toda hora que uma família, que um jovem, que um casal, que uma comunidade vai viver contra a vontade de Deus, coisas terríveis acontecem sobre a vida da pessoa. Porque desobedecer aquilo que você sabe que é certo é rebelião. Rebelião é você saber que é certo e você não se importar em fazer o certo, é você fazer o errado, e você chama a punição de Deus para a tua vida. Por que eu estou falando isso? É para você entender por quê que em Belém, que é a terra do pão, tinha fome. É porque era época de juízes, cada um fazia o que queria, e o povo fazia mais mal do que bem, amava mais o mundo do que Deus. Então automaticamente vinha perseguição, vinha fome e vinha miséria sobre a vida daquele povo. É por isso que Belém, a terra do pão, estava sem pão, o povo estava com fome, e Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom teve que ir para Moabe. Está entendendo a história? Está entendendo a história, igreja? Está acompanhando comigo? Eu preciso, irmãos, há uma linha muito próxima, a gente tem que separar ela. Tribulação todo mundo tem que passar, porque isso desperta a nossa fé. Irmã, a missionária Isabel leu aqui essa semana, além de despertar a nossa fé, traz bênção para a nossa vida. Mas você que é cristão, há uma grande diferença entre você passar uma tribulação, entre você passar uma dificuldade, e entre você amar o erro, sabendo do certo praticar o errado, e amar aquilo que você está praticando, não se importar com aquilo. Faz hoje, faz depois da manhã, faz 3 dias, faz semana que vem, define o dia, marca a hora, define as coisas, não se arrepende, não muda, o coração não se entrega. Se tiver alguém me ouvindo aqui e sabe do que eu estou falando, não estou aqui para acusar de ninguém, porque os meus defeitos são os meus. Eu estou com esse microfone na mão, falando, os 2 ouvidos primeiro são os meus, próximo da minha boca, mas eu preciso dizer para você que é o meu dever. Deus não é um Deus vingativo nem punitivo, e Ele não quer destruir a vida de ninguém. Mas rebelião traz justiça de Deus, traz punição do Senhor. A rebelião, você sabe o que é certo, você não esforça para fazer o certo, você automaticamente está falando: eu não preciso do teu conselho, eu não preciso da tua palavra, eu não preciso do Senhor, eu vou seguir o meu caminho. E Deus deixa você seguir o seu caminho. Nessa rebelião, você só vai colher as consequências. Você só vai colher as consequências. Estamos num tempo que é tempo de mudança, e com toda a seriedade. Estamos num tempo onde não vemos mais necessidade de mais sinais para a volta de Jesus. Ontem passei na casa da minha irmã, ela me deu alguns livros, e eu perguntei: que livros são esses? E ela disse: a faculdade tirou todos esses livros de lá e está distribuído para os outros. Aí eu fiquei curioso, falei assim: eu quero receber os livros. Ela falou assim: eu pensei em vocês e peguei 2. Quando eu fui ler os livros, é um livro inteiramente que ensina sobre Jesus, em cada passo, como mudar de vida, como largar a maldade, como crer em Deus, como ir para o céu. E eu perguntei: mas foram vários os livros que ensinam de Jesus aqui na faculdade. Eles tiraram todos da biblioteca e entregaram para os outros, doaram, jogaram fora, colocaram em cima da mesa. Quem quiser leva, nós não queremos esse livro aqui.
Você consegue entender isso? O que o diabo está fazendo? Você pode achar qualquer livro agora lá na faculdade, mas de um que te ensina verdadeiramente como seguir a Deus, você não acha mais. Ela tirou toda, aqui sai da gota. Jogou fora. Quem quiser pega, quem não quiser o lixo leva. O lixeiro leva. Só livro, irmão, no popular, top, para você aprender de Jesus. Comecei a ler ontem, quase que eu não consegui dormir, querendo ler ele todo. Como mudar de vida, como se arrepender do pecado, como ter reconciliação, como ter comunhão. É o tempo que nós vivemos. A sociedade expulsa Deus, mas vai sofrer a consequência. Vai sofrer a consequência do pecado, do erro, do aumento da criminalidade, do aumento da maldade, do aumento de uma geração ignorante, de vidas que enchem às vezes faculdade, mas são pessoas que não aprendem nada, não desenvolvem nada, não são melhores em nada, não têm respeito com nada, nem com ninguém, porque faz aquilo que parece bem aos seus olhos. Não governe a si mesmo, e nem busca na Bíblia palavras que vai apoiar a sua atitude. Deixa que essa palavra dita para você o modo que você vai viver. Ouça a voz do Senhor, e se achar difícil, seja sincero, fala: Pai, me ajude, mas eu não quero viver ao contrário da sua palavra, para que a tua vida, a tua casa, a tua família, que é a casa do pão, porque é em você o Espírito Santo, nunca venha ser um estado de miséria e de escassez e de necessidade. Amém, igreja? Amém. Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion estavam em Belém, a terra do pão, mas lá havia falta. Detalhe: Deus não mandou eles ir para Moabe. Deus não mandou eles saírem da terra do pão e ir para Moabe. Sabe o que significa Moabe, irmãos? Moabe é uma terra amaldiçoada. Quem lembra de Ló? Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, Ló saiu com as suas duas filhas. Acompanha comigo. Ele saiu da cidade com as duas filhas. As duas filhas de Ló pensaram que não tinha mais homem, nem civilização na terra. Elas deram bebida a Ló, tiveram relação com o pai, para elas não ficarem sem geração. Então elas geraram 2 filhos. Foi daí que veio os Moabitas, um povo que é amaldiçoado por Deus, porque vieram numa relação de incesto. É o pai com as filhas. Presta atenção nisso aqui. Moabe era uma terra amaldiçoada, e é até hoje. Hoje Moabe é a Jordânia, lá em Israel. São inimigos de Israel. Deus falou que eles seriam inimigos para sempre. São inimigos de Israel até hoje. É a Jordânia nos dias atuais. Eles estavam em Belém, estavam passando necessidade porque faltava pão, e eles falaram: vamos para Moabe. Está escrito aqui, Ruth: vamos para Moabe. E ficaram ali. Moabe é terra amaldiçoada. Queridos, quando o homem começa a distanciar de Deus, ele começa a ficar cego e não é capaz de tomar decisões certas. Quando o homem começa a distanciar de Deus, a não querer ouvir Deus, a não querer ouvir Deus, a não querer buscar Deus, a não querer envolver com Deus, a não fazer isso que você está fazendo hoje, a mente dele, diz o Senhor, se torna cega. Satanás consegue cegar ele. Exemplo: ele pensa: já não tem problema, não tem nada a ver, a vida é minha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não preciso disso, fazer isso que essas pessoas estão fazendo é exagero, vir na igreja um domingo, ou 2, ou 3, ou 4 vezes na semana é tolice. Isso a Bíblia fala que é uma cegueira. O diabo cega para ele não entender o mundo espiritual. Elimeleque e Noemi e os filhos estavam passando a necessidade em Belém, mas Deus não mandou eles sair. Se eles tivessem perguntado, Deus tinha dito para eles: fique aí e não vai para Moabe. Eles tomaram decisão sem buscar a Deus. Eles estavam passando necessidade, eles quiseram sim, de fato, sair daquele estado, isso é normal, mas eles escolheram ir para uma terra amaldiçoada, pior do que o estado ou lugar onde eles estavam. Eles não tomaram decisão baseada na vontade de Deus, e isso ia custar para aquela família muito.
a morte do marido e dos 2 filhos. Ia custar para aquela família a morte de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Uma decisão errada, uma escolha errada, uma atitude errada sua. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, mas pode custar muita coisa. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está prestes a tomar uma decisão essa semana, esse mês ainda. Em nome de Jesus, pela autoridade dessa palavra que eu estou dizendo para você, não faça nada sem a vontade e a permissão de Deus. Não vá se Deus falar com você, para você não ir. Fique, se Deus mandar ficar, fique. Não interessa o que está acontecendo, ainda que a terra do pão está em necessidade, fique na terra do pão. Não saia do seu lugar, não mova, não assina, não concorde, não aceite, se o Espírito do Senhor não guiar a tua vida. Não toma decisão em angústia, não toma decisão em necessidade, não toma decisão em fome. Acalma e aquieta o teu coração, para você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você habita na terra do pão e não saia da terra do pão para ir para um lugar de maldição. Não faça isso, isso pode te custar muita coisa. Hoje a igreja é a terra do pão, porque aqui tem alimento. A igreja tem alimento, não todas, mas algumas têm alimento. Não saia dos caminhos do Senhor para procurar em outros caminhos. Aqui é a terra do pão, não saia daqui. Você vai receber o alimento, ainda que não veio ainda semana passada ou até hoje, vai chegar o alimento em nome de Jesus. Tem alguém me escutando, irmãos? Não tome decisão sem a direção do Senhor. Não tome decisão sem a direção do Senhor. Eu não sei quem é aqui, irmãos, mas não toma decisão sem a direção do Senhor. Não assine, não aceite, não concorde, não abrace, não vá sem Deus confirmar isso no seu coração. Eles saíram, irmãos. Elimeleque. Qual é o nome de Elimeleque? O significado? Deus é o meu rei. Noemi agradável, mas Elimeleque, que é o homem, não honrou o seu nome. Deus era o rei dele, por que ele não buscou o rei dele antes de tomar a decisão? Deus era o rei dele, por que ele não dependeu do rei dele antes de ir para a terra de maldição? Não basta você vir na igreja e receber uma oração apenas, ouvir essa palavra apenas. Tem coisa, irmão, que é só você e Deus que resolve. Pode entrar a igreja toda orando para a sua vida. Se você não tem uma atitude de buscar aquele que vai guiar os teus passos, nada adianta. Elimeleque era um homem rico, poderoso, de relacionamento, tinha um nome abençoado. Deus era o rei dele, mas tomou a decisão errada. Tem coisa que é só você e Deus. E eu te dou uma fagulha de um segredo simples que você já sabe, mas para confirmar: tira um momento de intimidade com Deus. Faça isso a partir de hoje, se possível. Aquele período de oração é para isso. Tira 15 minutos em nome de Jesus, para você dobrar os seus joelhos e falar: Pai, tem misericórdia, me ajuda, governa a minha vida. O que eu vou fazer? Qual que é o plano? Qual que é o propósito? O que o Senhor quer para mim? Olha a minha família. Pai, eu dependo do Senhor, não me deixe errar. 15 minutos e você vai ver a história mudada na sua vida. 15 minutos apenas, irmão. 15 minutos apenas no dia, pelo amor de Deus. E eu poderia perguntar aqui, eu acho que eu garanto, não, mais da metade não demorar 15 minutos por dia. Só você e Deus, lá dentro da igreja. Você sozinho no quarto, ou de manhã, ou de madrugada, ou de noite, na hora que for para o trabalho, chegando da escola, 15 minutinhos, sozinho, sem esposa, sem marido, sem filho. Só você e Deus, é o seu momento com Deus. Pai, é eu e o Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Você vai ver a força que você vai receber para suportar o que você não está suportando, para vencer o que você não está vencendo, para fazer o que você não está fazendo. 15 minutos apenas. Dá para compor uma música com 15 minutos apenas? Pelo amor de Deus, compõe uma música de 15 minutos apenas. Faça isso, você vai ver a diferença. Amém, igreja? Amém. Eles saíram, irmão, e foram para Moabe, a terra da maldição. Moabe eram os filhos de Ló.
terra maldita. Primeira coisa que aconteceu em Moabe, assim que ele foi chegando em Moabe,